O Marcelo, e a gente pode começar a ver essa tendência, pode acontecer aqui no Brasil também, essa transição aí de culturas? O açúcar, ele é uma das culturas que tem sido mais desvalorizado aí, se a gente pensar no complexo industrial agrícola brasileiro, né? Grãos, açúcar, café. A gente tem visto um crescimento até do mercado de cacau no Brasil. Então a gente precisa observar como que tem sido o mercado paulista, né? Que é o principal driver aí do mercado canavieiro do Brasil. E no geral, as margens do produtor têm diminuído. É claro que os custos também não têm sido muito pressionados, porque energia está, em termos, né, preço do diesel está mais barato, insumos, fertilizantes, a gente tem visto um movimento aí dos produtores de substituir, né, algumas uns tipos de fertilizantes, né, então os fosfatados mais caros trouxeram aí um movimento aí dos produtores brasileiros em comprar os super simples, né, os fertilizantes mais simplificados. Isso ajuda, né, também no custo. Preços não têm sido dos melhores. Se a gente comparar, por exemplo, com 2022, 2023, que foram anos muito positivos para commodities e para o açúcar também, principalmente. Então, né, essa transição de culturas é possível em um momento de cana-de-açúcar desvalorizada, né, e 2026 deve continuar aí numa tendência de produto, né, em termos de açúcar e etanol, em preços menores do que a gente viu, né, nos últimos anos. Mas, como eu mencionei, a cultura, por exemplo, no estado de São Paulo, soja e milho têm sido algumas culturas que ganharam espaço nos últimos 10 anos em relação à cana-de-açúcar. Essas culturas também não têm tido margens tão atrativas assim. Então, na verdade, o que a gente deve ver é uma renovação menos atrativa para o produtor de cana-de-açúcar, né? Então, o produtor deixa a cana mais tempo ali no campo por conta da rentabilidade, né? Um custo ainda elevado, mas uma rentabilidade não tão boa, tende a, né, diminuir a renovação do canavial. Mas em termos de transição da cultura, pode acontecer, mas a gente não vê que é algo generalizado, como a gente viu, por exemplo, nas safras 2019, 20, 20 e 21, que o produtor teve margens negativas. Aí naqueles anos, por exemplo, a gente viu um movimento mais firme ali das usinas em trazer uma rotação de cultura, produtores mudando um pouco alguma parte da área para soja, para milho, né? Então a gente pode ver isso agora, mas não é algo generalizado. O que deve ser generalizado, sim, menor renovação dos canaviais, justamente por conta dos preços que não têm sido muito atrativos em termos de margem. Já vem há 5 anos, né, reduzindo essa oferta. Pode haver uma redução significativa aí na oferta de cana? Olha, na verdade, diante desse cenário, a gente tem que olhar para a área que a gente tem hoje, né? Então, para a área que o produtor vai colher, não deve ter uma queda na área colhida, né? Que na verdade, porque a gente tem que lembrar que a cana-de-açúcar ela é uma cultura muito especial, por assim dizer, porque o produtor planta e ela vai crescer né, de 12 a 18 meses. Então, na verdade, o que a gente está falando é que nas safras 2027, 2028, a gente pode ter impactos já que refletem o cenário atual. Acho que essa também é uma das grandes belezas do setor canavieiro, né? A gente ter uma cultura que se comporta de uma forma não tão usual, né? Grãos, a gente se planta soja, dali uns meses está colhendo e pode plantar o milho safrinha, né? Diferente da safra de grãos. E até porque as chuvas estão muito boas até o momento, perspectivas de uma safra, de uma entre-safra, perdão, de chuvas dentro do normal. Então, ainda a gente vai ter reflexos dos últimos anos de um avanço na área plantada de cana-de-açúcar e uma moagem ainda ali, a estônia que se espera na safra 26, uma moagem perto das 621 milhões de toneladas no Centro-Sul, contra ao redor 600 milhões nessa safra atual. Então, né, no geral, os impactos que a gente vê, por exemplo, de uma menor renovação, de um plantio desestimulado, a gente vai ver, a gente pode ver, né, na safra em 2027, por exemplo. Ainda é cedo, mas na cana um impacto um pouco com esse delay, né, um impacto com um atraso, justamente porque é uma questão de programação. Mas, no geral, isso tem impacto sim na produtividade, né, porque você está falando das usinas colhendo um canavial mais envelhecido,
um canavial menos renovado, isso tende a trazer uma produtividade potencial menor. Então, esse também é um fator elementar para a gente ver. Claro, né? Na indústria, a indústria ela vai ter margens menores.